Boa noite. Esse vídeo, eu e a minha equipe, composta pelo aluno Bruno, a Marcela, a gente vai falar sobre o experimento 8, que foi princípios de química de coordenação. Os compostos são coloridos, pois os metais utilizados nos compostos são normalmente de transição e têm elétrons nos orbitais d, que realizam muitas transições eletrônicas e têm energias de seus orbitais muito parecidas com a energia de orbitais próximos. E o objetivo desse experimento foi estudar a influência dos ligandes nas reações de formação de compostos de coordenação em solução. E o experimento ele foi dividido em 4 procedimentos. No primeiro, a gente teve como objetivo ver como que é o comportamento de ligandes monodentados. O que são ligandes monodentados? São aqueles que possuem um sítio de coordenação com um átomo metálico central. Exemplos, água, ânion hidroxila e o amônio. Aqui na reação, a gente usou o níquel, que é um composto verde, e o reagente amônio. Quando a amônia ataca aqui, como ela é mais forte que a água, ela vai ter força para substituir esse átomo de água. E ela vai formar esse composto aqui. Inicialmente, ele é verde. Após reagir com hidróxido de amônio, ele vai formar uma coloração azul. Na verdade, durante o experimento, a gente teve alguns problemas. E a reação ficou um azul piscina. E, na verdade, ela teria que ficar roxa, um azul, ou então um azul mais escuro. Isso foi comprovado posteriormente com a adição de mais hidróxido de amônio maior concentração. A gente usou cloreto de níquel e adicionou o etileno de amina. E o resultado esperado também seria uma coloração azul. Portanto, foi observada uma coloração azul bem clara. Isso também deve ser o fato da concentração ter sido baixa. Essa reação ela vai correr mais estável porque o pKa de formação é maior do etileno, porque ele é mais forte do que a amônia. E a reação ela vai ocorrer nesse sentido. Porque a gente vê que aqui a gente tem 1 mol desse reagente para 3 mols desse reagente, formando aqui um desse para 6 mol desse. Daí, por isso que o equilíbrio vai deslocar nesse sentido. No experimento C, fez ao contrário. Colocou o níquel, cloreto de níquel, adicionou amônio, daí formou esse complexo. A amônio, como eu já citei na letra B, ela é mais forte que a água e é monodentada. Ela conseguiu retirar a molécula de água e ficou no lugar. Ao adicionar o etileno, que é polidentado, facilmente ele conseguiu retirar a molécula de amônio e substituiu aqui, sobrando 6 amônios. Já no experimento D, ao inverter a ordem dos reagentes, onde colocou primeiro o etileno e posteriormente a amônia, não ocorreu essa mudança, porque a amônia não tem força suficiente para retirar o etileno. Portanto, ficou o mesmo composto aqui. E nesses 2 compostos ocorreram o mesmo problema. A concentração dos reagentes estava baixa. Então, inicialmente, não foi possível observar a coloração roxa, e sim um azul mais claro. Então, boa noite. Só retomando o que a Silvana estava falando. Então, a gente está no experimento 8 e a gente foi para a parte 2, certo? A parte 2 é a formação de complexo em etapa. Então, no A, o que a gente tinha? A gente tinha sulfato de cobre, que é uma solução aquosa. Esse sulfato de cobre ele é pentaidratado, então a gente tem 5 moléculas de águas em volta desse cobre, certo? Essa solução, inicialmente era uma coloração azul, e a gente fez a adição de brometo de potássio.
Com essa adição de brometo de potássio, a gente faz que tenha uma entrada do bromo. Então, entra 2 bromos nessa esfera de coordenação e sai uma água. Nessa saída da água, a gente passa esse composto que está na coloração azul para uma coloração da cor verde, certo? Na B. A B é um caso diferente da de cima, porque qual que era a nossa ideia? Se a gente fez essa reação com brometo de potássio e formou aqui esse composto verde, na segunda parte a gente tinha que adicionar água destilada e fazer com que esse composto verde voltasse a ser azul. E isso a gente conseguiu perceber durante a prática. Quando a gente fez a adição de água destilada, a cor passou de verde para azul, só não ficou um azul tão forte. E no terceiro aqui, que é a estabilidade termodinâmica, no tubo 1, o que a gente adicionou? A gente tinha cloreto de ferro 3 e adicionou hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio ele estava concentrado. Então, quando a gente fez essa adição, a gente formou esse precipitado, que é o hidróxido de ferro 3. Esse hidróxido de ferro 3, por ele ter um kPs baixo, que está na casa de mais ou menos 4 vezes 10 a menos 38, ele teve um precipitado marrom alaranjado. Então, ele ficou no fundo do becker. E também formou o cloreto de amônio. No tubo 2, a gente teve um passo ao contrário. A gente pegou o cloreto de ferro 3 e antes de adicionar o hidróxido de amônio, a gente adicionou o ácido tartárico, certo? Esse ácido tartárico, quando ele foi adicionado, o que a gente pode perceber? Que ele é um ligante polidentado. Então, o que ele fez? Ele ligou na esfera de coordenação do ferro e isso aqui é um complexo estável. Depois disso, depois que a gente formou esse complexo estável, a gente tentou adicionar o hidróxido de amônio. E essa reação não teve um precipitado. Por que não teve? Porque a gente formou um quelato, e esse quelato aqui, que é esse complexo com o ácido tartárico, ele é muito estável, então a gente não teve a formação do precipitado. Então, voltando aqui, no experimento B, o que a gente fez? A gente tinha cobalto hexaidratado, então a gente pegou esse cobalto hexaidratado, que tinha uma cor rosa meio avermelhado, e reagiu ele com ácido clorídrico concentrado. Nesse caso, a gente só colocou o cloreto aqui. Então, quando a gente fez a adição desse cloreto nesse composto aqui, o que a gente conseguiu perceber? Que o cloreto ele entrou na esfera de coordenação, retirando essas águas. Então, passou de um vermelho, um rosa avermelhado, para uma cor azul. Ele passou por um esverdeado, depois chegou numa cor azul. Esse complexo aqui, em seguida, a gente foi e adicionou o cloreto de zinco. O que a gente pôde observar quando a gente adicionou o cloreto de zinco? Que esse complexo aqui ele acabou ficando mais escuro, porque a gente aumentou a quantidade da concentração de cloreto no nosso complexo. Continuando o que o Bruno estava falando, na letra C da estabilidade termodinâmica, a gente misturou cloreto férrico com tiocianato de potássio. Esse era um composto, o cloreto férrico era inicialmente amarelo. Ao misturar com o tiocianato, ele forma esse complexo, que é um vermelho sangue, um vermelho bem denso. Esse complexo a gente misturou com o oxalato de sódio. O que acontece? O oxalato de sódio, por ser bidentado, ele tem uma força maior para fazer a troca de ligante. Então, assim, a gente formou um complexo mais estável, que foi esse aqui, o Fe2, C2O4, 3. Bom, na parte 4, que é a de inestilabilidade, a gente misturou o cloreto férrico em meio ácido com EDTA, formando esse complexo, que é um complexo extremamente estável, porque o EDTA é polidentado. Então, isso representa baixa labilidade, porque é muito difícil tirar o EDTA da molécula justamente por ele por formar um complexo muito estável. Então, quando a gente adicionou depois o tiocianato de amônio, o cloreto férrico, ele era um amarelo claro. Ao adicionar o EDTA, formar esse complexo, ele ficou um amarelo mais denso. Ao adicionar o tiocianato de amônio depois, o que acontece? Não acontece nada, evidentemente, porque o tiocianato ele não tem força suficiente para tirar o EDTA justamente pela baixa labilidade dele. Na letra B, a gente misturou sulfato de cromo 3 com ácido acético e com EDTA. O sulfato de cromo, ele é inicialmente azul e ele mantém a cor durante todo o tempo. Só que esse experimento ele foi realizado em 2 tubos.
um tubo na temperatura ambiente e o outro tubo foi por aquecimento. Nesse tubo da temperatura ambiente não aconteceu nada. Ele só foi ficando no azul um pouco mais clarinho, provavelmente devido à diluição pela adição dos outros reagentes. Mas no tubo que sofreu aquecimento, ele passou de azul claro para um tom azul arroxeado, mais forte. Isso significa o quê? Que a labilidade foi comprovada como um fator cinético. Ou seja, o aquecimento, a elevação da temperatura, tornou a labilidade maior, fazendo com que houvesse reação.